Olá, seja bem-vindo. Nesta aula vamos aprender a resolver sistema de duas equações pelo método de comparação. Como via de regra, primeiro vamos aprender como fazer e depois vamos resolver três exercícios para praticar o método. Vamos então na primeira parte da aula. Como resolver? Bem, para resolver o sistema de duas equações pelo método de comparação, nós efetuamos dois passos. O primeiro passo é isolar partes iguais nas duas equações. Depois de isolarmos partes iguais nas duas equações, então vamos para o segundo passo, que é comparar tais partes. O ponto alto desse método é quando o aluno compara as duas partes que ele isolou em equações diferentes. Então, por isso é que esse método é chamado método de comparação, porque ele consiste em comparar. Bem, aqui no blá 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 fica difícil de compreender. Vou explicar com mais detalhes aqui embaixo. Nesse caso, haverá duas situações. A primeira situação é que teremos aqui duas partes iguais nas equações. Por exemplo, eu tenho aqui, que partes iguais eu tenho aqui? Eu tenho aqui 5x na primeira equação e 5x na segunda equação. Então, são duas partes iguais. Então, neste caso aqui, eu não preciso isolar a variável, eu vou isolar essa parte em comum nas duas equações. Então, como será? Teremos algo parecido com o seguinte. 5x na primeira equação, nesse caso, 5x será igual a este menos 3 que temos, e este menos 7y passa a adicionar, então será mais 7y. Então está isolada a, 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 a parte em comum na primeira equação. Agora vou para a segunda equação. Para a segunda equação, o que temos aqui? Para a segunda equação temos que 5x, nesse caso vai ser igual ao 12, que está no membro direito. Esse mais 3y passa lá a subtrair, menos 3y. Então, tenho isolado o, o 5x na segunda equação. Agora, depois de isolar as duas partes em comum, então, depois vou passar para a comparação. Esse 5x, como é que é com relação a esse 5x? 5x é igual a 5x, não é? Então, terei que 5x igual a 5x. Como depois, e depois basta apenas substituir esse 5x daqui, vou substituir por isto, igual a outro 5x, que nesse caso está aqui. Conforme veremos nos exercícios, vamos aprender como dar continuidade à resolução. Então, esse é o primeiro caso, a primeira possibilidade. Na primeira possibilidade, nós temos partes iguais nas duas equações. Então, mas tem também a segunda possibilidade. A segunda possibilidade é quando não há partes iguais nas duas equações. Eu aqui tenho 4x, aqui não tenho 4x, aqui tenho outra coisa, aqui tenho menos 7y, aqui também tenho outra coisa. Então, essa é a outra possibilidade. Aqui não tem partes iguais nenhuma. Ou então, nesse tipo de situações, o aluno vai isolar a própria variável. Depende do aluno, ele vai isolar o x nas duas equações ou então vai isolar y nas duas equações. Por exemplo, se for aqui, né, se o aluno decidir isolar x, será 4x igual, aqui na primeira equação, o menos 3 que está neste lado, este passa lá a adicionar mais 7y, então o x aqui será igual a este 4, passa a dividir a expressão toda que está lá, e a parte que já está lá fica por cima. Então, isolei o x na primeira equação. Agora, preciso isolar também o tal x na segunda equação. Ou seja, na segunda equação que terei. Na segunda equação, terei x igual. O 12 está lá subtraído, ou esse 3y passa a subtrair. E depois, este 5 que está aqui a multiplicar com o x passa a dividir. Então, tenho aqui isolado o x na segunda equação. Ou seja,
O aluno vai isolar a mesma variável nas duas equações e depois vai comparar. X é igual a X, não é? Então ele vai comparar. Isso vai ficar mais. Então essas são as duas possibilidades. Repito, quando há partes iguais nas duas equações, não precisa isolar a variável, não é necessário. Isole tal parte, essa tal parte em comum nas duas equações. Mas quando não é esse caso, então o aluno vai isolar a variável. Isso vai ficar mais claro à medida que formos resolvendo os exercícios. Vamos passar então para o primeiro exercício, que é o exemplo 1. No exemplo 1, é o caso, nós aqui temos x, aqui também tem o x, né? Aqui também poderia ter sido y, porque aqui tem o y, facilmente aqui isolo o y, facilmente aqui isolo o y também. Mas vou isolar o x, né? Então, eu aqui tenho, para a primeira equação, o que tenho? X igual, vai ser igual a 7, que está no outro membro, e este y está aqui adicionado, passa a subtrair no outro membro. Tenho aqui isolado o x na primeira equação. E na segunda equação, esta é a partir da primeira equação. E a partir da segunda equação, eu terei. Vou isolar x também aqui. Então, x igual. Tenho 3 naquele membro. Este y que está aqui a subtrair passa a adicionar no outro membro. Então, tenho aqui que x igual a 3 mais y. Isso a partir da segunda equação. Então, até aqui já dei o primeiro passo. Agora vou passar para o segundo passo, que é comparar. Este x é igual a esse x que está aqui. Então, x igual a x. X não é igual a x. Sim, 4 é igual a 4. D é igual a D. Então, x é igual a x. Então, vou substituir esse x. Vou colocar no lugar desse x que está aqui, vou colocar a expressão que ele equivale. Ou seja, vou colocar a 7 menos y. Será igual a este x que está aqui. Vou colocar também a sua expressão, que é 3 mais y. Então, depois de fazer a comparação, tenho aqui uma equação com uma variável só. Vamos resolver isso, não é? Então, aqui teremos que 7, como este y está negativo, vou mandar para lá, para ficar mais fácil. Então, esse 7 não vai mudar de lugar, vai ficar mesmo aqui onde ele está. Este 3 que está aqui vai passar aqui a subtrair neste membro, menos 3, igual. Este y, este 3 já não está aqui, já foi no outro membro a subtrair, não é? Pois, este y que está aqui a adicionar, vai manter aqui. Este y que estava aqui a subtrair, moveu, vai passar para o outro membro, que é o membro direito. Então, vem aqui a adicionar. Mais y. Eu vou sublinhar os que não mudaram de membro. Este não moveu, continua aqui. Estava aqui no lado esquerdo, continua aqui. Este também não moveu. Já estava aqui, continuou aqui. Os que moveram são este que está aqui a subtrair, passou aqui a adicionar, e este que está aqui a adicionar, passou para cá a subtrair. Pronto. Então, 7 menos 3, 4. 4 igual. Y mais y, 2y. Então, eu agora vou mandar. Se 4 é igual a 2y, então quer dizer que 2y é igual a 4. Então, eu vou escrever assim. 2y é igual a 4. Pronto. Então, y igual a 4 sobre 2. Y igual a 2. Depois de fazer a comparação, conseguimos calcular o valor de uma variável. Depois de calculado o valor desta variável, então nós vamos substituir numa dessas expressões quaisquer. Nós vamos escolher uma das expressões aqui, uma das equações aqui, e vamos substituir. Eu vou escolher a primeira, né? Vou escolher a primeira. Não, por ser o primeiro exercício, eu vou substituir nas duas. Para o aluno ver que não importa em qual das expressões ele vai substituir, o resultado será o mesmo. Então, para a primeira, vai ser assim. X, esta que está aqui.
x igual a 7 menos y, não é? Então, já sei que y é igual a 2. Então, x será igual a 7 menos 2. 7 menos 2 quanto é que é? 5. Pronto, x igual a 5. Se o aluno escolhesse a segunda, não haveria diferença nenhuma. Se o aluno escolhesse a segunda, o que teria? Ele teria aqui que x igual a 3 mais y. 3 mais y, não é? Y igual a 2. Então, x igual a 3 mais o y, que no caso é 2. 3 mais 2, 5. X igual a 5. Não é necessário substituir nas duas. Conforme vemos, o resultado é igual. O aluno escolhe só uma equação e ele substitua nesta equação que ele escolheu. Não precisa fazer nas duas. Nós aqui substituímos nas duas para o aluno entender que o resultado dará o mesmo. Pronto, então está resolvido o sistema. Vamos formar a nossa solução. Isso não preciso. Vamos formar a nossa solução. A primeira variável é x. X é igual a 5. E a segunda variável é y. Y é igual a 2. Então, 5, 2. Está resolvido o nosso sistema, pelo método de comparação. Vamos passar para o segundo exemplo. No segundo exemplo, temos esse sistema aqui. Vamos para o primeiro passo. Eu aqui também não tenho expressões iguais. Então, ou partes iguais. Então, tenho de isolar mesmo a variável. Bom, vou isolar A. A, na primeira equação, nós temos que A é igual a 3, que está naquele membro. Este passa a subtrair menos 3b. Então, tenho aqui isolado a variável A na primeira equação. Agora, vou fazer o mesmo na segunda equação. Vou isolar também o tal A. Então, aqui, primeiro, o que eu vou fazer? Vou mandar este adicional lá naquele membro, né? Então, tenho aqui A, 2A, igual ao 2 que está naquele membro. Este passa a adicionar mais 6b. Agora, vou mandar o 2 a dividir no outro membro. A vai ser igual a 2 mais 6b dividido por 2. É fácil ver que os dois elementos lá em cima são divisíveis por 2. Então, vamos dividir isto. 2 a dividir por 2, isto é 1. Isto a dividir por 2 é 3, mais 3b. Então, temos aqui, já isolei A na primeira equação e também A na segunda equação. Então, agora vou comparar. A é igual a A. Então, este A aqui vou substituir por aquela expressão igual a este A, vou substituir por este, que é 1 mais 3b. Vamos então calcular o valor de b aqui. Então, pronto, desta vez a variável vai ficar nesse lado, para variar. Então vai ser o menos 3b que está aqui vai manter aqui, menos 3b. Este que está aqui vem para este lado. Ele está aqui adicional, vem para cá subtrair, menos 3b. Igual a 1 que já está lá, não mudou de membro, mas este que está aqui a adicionar, cuidado. Este aqui, esse sinal aqui é deste camarada. Este aqui, o sinal dele é positivo, ou seja, ele está aqui a adicionar. Então ele passa lá a subtrair, menos 3. Então, o que teremos aqui? Então, nós aqui teremos que ah, menos 3b igual a menos 6b. Será igual 1 menos 3, menos 2. Então, vou mandar a dividir. B será igual a menos 2. Então, este que está a multiplicar passa a dividir. Menos 2 dividido por menos 3. Os dois são negativos, então o resultado vai ser positivo. Vou simplificar por 2. Em cima terei 1, embaixo terei 3. Então, tenho já resolvido o valor de B. Então, B igual a 1/3. Então, está resolvido, está calculado o valor de B. Agora, vou substituir aqui numa das duas expressões para calcular o A. Vou escolher esta aqui, me pareceu mais bonita. Se o aluno quiser, pode substituir aí, o resultado será o mesmo.
Então, A igual a 1 mais 3B. Então, A igual a 1 mais 3, multiplicando com B. O valor de B é 1/3. Então, eu vou colocar aqui 1/3. A será igual a 1 mais 3 vezes 1/3, isso vai ser 3 sobre 3. Isso vai dar 1. Então, A igual a 1 mais 1. 1 mais 1, 2. Então, A igual a 2. Então, está resolvido também o valor de A. Solução. A primeira variável é A, igual a quanto? A 2. E a segunda variável é B. B igual a 1/3. Então, está resolvido o exemplo 2. Vamos passar agora para o terceiro e último exemplo, que é este. Bom, eu aqui neste sistema vou isolar y. Naquele isolamos a primeira variável, né? Aqui vamos isolar a segunda, para variar. Então, eu aqui vou direito. Y, vou escrever aqui a equação, né? Para não complicar o aluno. 2x mais 3y igual a 1. Então, o que eu vou fazer? 3y igual a... Esse passa lá a subtrair, né? 1 menos 2x. Y igual a 1 menos 2x sobre este 3 que passou a dividir. Eu tenho aqui já o y isolado na primeira equação. Agora vou fazer o mesmo na segunda. Para a segunda equação, tenho que... Eu vou aqui para a segunda equação, vou direto. Olha como eu vou fazer. Y será igual. Como sei que o 2 que está aqui vai passar a dividir, então vou colocar aqui o 2. Pronto, vou evitar fazer isso que é para não complicar os camaradas. Vamos devagar. Vamos devagar, que é para não complicar os camaradas. Pronto, a segunda equação é 3x mais 2y igual a 2. Mas eu aqui já posso ir direto. Por quê? Vou fazer o seguinte. Isso vai ser... Eu vou isolar y, né? Então vai ser o 2 que está lá. Este passou a subtrair menos 3x. E este 2 que está aqui a multiplicar passa a dividir. Já fiz isso no primeiro exercício, fiz isso no segundo exercício, ainda fiz aqui em cima, então agora já posso ir direito. Ou seja, este passou a subtrair, está aqui, o 2 subtraído de menos 3x. E depois este 2 que está a multiplicar passou a dividir. Pronto. Já isolei a y nas duas variáveis, ou nas duas equações. Isolei y nas duas equações. Agora vamos comparar. Y é igual a y. Então vamos lá. Este y que está aqui, que é, como será uma expressão grande, eu vou já passar para esse lado aqui. Então será este y que está aqui, que é 1 menos 2x sobre 3, igual a este y que está aqui, que é 2 menos 3x sobre 2. Vamos igualar os denominadores. Deixa eu trocar aqui a cor para ficar mais bonitinho. Então eu vou colocar aqui 2, né? E aqui 3, para que o denominador seja 6. Então vou ampliar essa fração por 2, vai ser 2 menos 4x sobre 6 igual S vezes S 6, S vezes S menos 9x sobre S vezes S 6. Denominadores são iguais, então já posso multiplicar tudo por 6. Por estarem todos a dividir por 6, ao multiplicar por 6, ambas as partes, os denominadores caem. Então, 6 multiplicando por esta parte vai ser 2 menos 4x igual 6 multiplicando por isto, 6 menos 9x.
Na prática, o que aconteceu é que os denominadores simplesmente simplificaram e eu fiquei só com 2 menos 4x igual a 6 menos 9x. Pronto. Então, agora eu vou fazer assim. Esse menos 4 mantém aqui, menos 4x, menos 4x, e este mais menos 9x passa para este membro. Vem aqui, ele aqui está a subtrair, vem aqui a somar, mais 9x, igual. Este 6 continua lá onde está, onde estava, e este 2 que está aqui a somar é o 4x que está a subtrair aqui. Esse menos não é deste aqui. O sinal dele está aqui. Ele está a somar aqui. Então ele passa lá a subtrair no outro membro. Menos 2. Então isto, menos 4x mais 9x dá 5x. 5x igual a 6 menos 2, 4. Então x igual 4 dividido por 5. Está calculado o valor de x. X está calculado. Então, agora venho substituir aqui numa dessas duas expressões para calcular o valor de y. Então, me parece mais bonita esta que está aqui. Então, venho substituir aqui. Então, teremos assim. Vou trocar a cor aqui. Para não fazer uma salada aqui, vou meter aqui, pronto, um azul bonitinho aqui. Então, teremos aqui, eu vou substituir aqui nesta primeira. Então, y igual 1 menos 2x sobre 3, não é? Já sei que x é igual a 4 quintos, então vou substituir aqui. Vou cortar mais uma vez aqui e vou trabalhar já aqui. Y vai ser igual a 1 menos 2. O 2 aí está multiplicando pelo x. Então, no lugar deste x, vou colocar o valor dele, que é 4 quintos. 4 quintos, tudo sobre 3. 3. Esse 3 está aqui embaixo. Então, vou resolver só a parte de cima primeiro, aqui no cantinho. Vou colocar uma cor vermelhinha. Então, só aqui em cima, o que que eu tenho? Eu tenho 1 menos 2 multiplicado por 4 quintos. Isto aqui, o 2, simplesmente, menos 2, simplesmente vai multiplicar com 4. Isso será 1 menos 8 quintos. Vamos achar o denominador comum. Isso vai ser 5 vezes 1, 5, menos 8 sobre 5. 5 menos 8, menos 3, não é? Então, isso vai ser igual a menos 3 quintos. Então, lá em cima tem o menos 3 quintos. Então, agora vou voltar aqui. O menos 3 quintos, cuidado, o menos 3 quintos é o valor desta parte aqui, que estava em cima, não é? Então, já tenho a parte de cima. A parte de cima é menos 3 quintos, está aqui. Então, agora vou continuar a resolver a expressão para calcular y. Cor era azulinha, né? Pronto. Então, vou voltar aqui. Y é igual. Continuando aqui. Continuando isto aqui. Esta parte, vou colocar esse traço de fração aqui. Está aqui. Não é? A expressão de cima, temos que é menos 3 quintos. Então, menos 3 quintos lá em cima, dividido por quanto? Por 3. Dividindo por 3. Então, isso é divisão de fração. Isso fica assim. Y vai ser igual. A fração de cima não muda, fica menos 3 quintos. Vai multiplicar pelo inverso da fração de baixo. A fração de baixo é 3, ou 3 sobre 1. Então, vamos inverter. O 1 sobe e o 3 desce. Então, vamos multiplicar isto.
Eu, antes de multiplicar, se possível, se há expressões para simplificar, eu simplifico primeiro. Então, aqui em cima tem um 3, aqui embaixo tem um 3. Então, simplifico os camaradas. Só agora é que vamos multiplicar. Antes de aqui ficou 1, aqui também 1, não é? Porque ambos os números 3 já simplificaram. Então, vamos voltar no nosso azulinho. Então, y vai ser igual. Isso aqui vai ser negativo. Deixa-me já apagar isto aqui. Isso vai ser negativo, esse camarada. Então, nós teremos aí que y vai ser igual. Este negativo, este positivo vai ser negativo. 1 vezes 1, 1. 5 vezes 1, 5. Então, temos aqui o valor de y. Então, agora vamos formar a solução. A solução é, a primeira variável é x, o valor dele está aqui, 4 quintos. E a segunda variável é y, o valor dele está aqui, menos 1 quinto. Então, temos assim concluído o sistema. Terminamos a aula. Espero que tenha gostado e que tenha compreendido também. Ainda não nos conhece, visite o nosso site para saber como trabalhamos e quais são as nossas modalidades. Boa continuação e até a próxima.